Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar de um fundo aí, tá na boca do povo, né? Acabou diminuindo aí os seus rendimentos nesse mês, que é o CPTS, né? Um fundo aí bem polêmico, inclusive, por alguns pontos, a gente vai conversar um pouco sobre ele, lembrando que os vídeos de estudo no canal, inclusive, né, pelos comentários que vocês mesmos faziam, né? Tô tentando ser um pouco mais direto, 10, máximo, estourando, 15 minutos. Então, eu vou passar só pelos pontos principais mesmo do relatório gerencial. E, e aí, caso você tenha alguma dúvida também, né, coloca aqui nos comentários ou também entra lá no grupo do Telegram. A gente tem um grupo aberto, completamente gratuito. Tem um grupo VIP, que aí sim a gente gasta muita energia e o B lá no grupo VIP. Para membros do canal. Só ser membro do canal, R$ 4,99, bem curtinho, é bem baratinho, né? O, o valor. E tem vídeos exclusivos. A gente fala lá sobre a nossa opinião, o que a gente está fazendo, né? Com os nossos investimentos, nossa carteira, etc e tal. Tá bem interessante, tá bom? Antes da gente falar do relatório gerencial, bora aqui fazer o clássico estudo dos indicadores, né? Lembrando que nenhum indicador é interessante que você estude sozinho. A gente vê que deu uma amassada na cota, né? O preço do valor patrimonial é de 0,90. Não tem jeito, né? O rendimento abaixa, a cota abaixa também. O mercado precifica bastante os rendimentos. E desde a área muito tranquilo, 11 milhões por dia, né? Isso aqui melhor que algumas ações, então muito tranquilo. Patrimônio líquido de 2,8 bi, também dividend yield de 11,04%, uma rentabilidade no mês de 7,77 negativos. Né? Então, é isso. O rendimento cai, o pessoal vende. Entrando agora no relatório gerencial, a gente vê que a taxa de administração não é barata, mas também não é tão cara assim comparativamente, mas ainda assim é algo a ficar até atenção, né? Porque a gente está sempre ali querendo que a indústria melhore como um todo. É um fundo relativamente antigo, pelo histórico da nossa indústria, né, que é uma indústria muito nova. Mas é isso, né? É uma taxa que não é barata, mas tá ali, digamos assim, entre aspas, na média do mercado. E a gente vê o valor de mercado incrível, né? De mais de 2 bilhões, uma média diária de liquidez também incrível também. A gente viu, né? São aqui 14,5 milhões de liquidez diária, muita coisa, né? Número de cotistas também, 240 mil. Muito interessante isso para a indústria, né? Lembrando que ele é um dos fundos que tem o maior número de cotistas na indústria. O MXRF aí tá lá com seus mais de 800 mil, né? Quem sabe chegando a 1 milhão. Mas, poxa, 240 mil já é muita coisa. Número de devedores 47 e o número de casos de crédito 64, né? O que é muito interessante. A gente tem até uma live aqui com o Felipe Ribeiro, né? Que é, na minha opinião, uma das maiores, dos maiores dos maiores nomes, né, de fundos de CRI do país, na minha opinião, né, uma das maiores referências. E ele mesmo falou, né, poxa, você vai analisar ali termos de securitização por termos de securitização, enfim, que é isso, né, tem um termo lá, e ele é um maestro, tá? E tem várias outros documentos, né, outras conexões que você teria que fazer. E aí, quando você tem um fundo que tem uma diversificação muito interessante, isso aí, de certa forma, mitiga muito o seu risco, né? Sim, às vezes tem cria aí de. Até que hoje tem, como a gente discutiu lá na live, né? CRIs com valores mais baixos, né? Mas se for pegar CRIs, às vezes com valores muito altos, sua carteira tem que ser muito grande para ter uma diversificação interessante. E o fundo, ele vai lá e faz isso para você, né? Taxa interna de retorno da carteira de FIIs 12,6%, da carteira de CRIs 12%, né? Em termos de TIR. Comentários do gestor. E aqui ele começa a explicar, né, porque o rendimento foi tão baixo. A gestão mantém o foco na estratégia de reciclagem do portfólio, isso aí sempre foi a estratégia deles. Mantendo o mesmo perfil de crédito high grade. Esse, na minha opinião, não é um fundo high grade, tá? Porque ele, né, a parte que ele tem de fundos dentro desse fundo, né, vou até brincar que é um mini FOF, ele aumenta um pouco o risco, né? Então eu classificaria ele pessoalmente como um middle, tá? No mês, o resultado do fundo foi menor devido ao resultado não recorrente, pois recebemos o pagamento aí da parcela final do FII GTLG, que foi incorporado ao HGLG. Apesar desse prejuízo não recorrente ter afetado o resultado do fundo do mês, o dinheiro recebido foi alocado em ativos a taxas melhores, o que deve contribuir para a melhora do resultado do fundo médio e longo prazo. Além disso, no mês de setembro tivemos desdobramento do CPTS de proporção de 1 para 10. Então é isso, né? Assim, eu sei que acaba amassando muito a cota quando um fundo paga pouco,
Mas se você gosta do fundo de longo prazo, tem essa perspectiva. E também é um fundo muito ligado ao IPCA, né? Então você pode aproveitar essas janelas também para entrar com bons preços, ou se você quiser se antecipar, né? Tem algumas pessoas que gostam de fazer uma movimentação um pouco mais rápida. Você vê que tem um IPCA que vem baixo, você vai saber que então que daqui a alguns meses esse fundo vai entregar o menor resultado e vai ter então muito provavelmente uma amassada na cota dele. Você pode se antecipar aí também, cada um com sua estratégia, né? Eu prefiro aí, como vocês sabem, uma estratégia um pouco mais de longo prazo. Então foi uma distribuição de dividendos aí bem baixinha, né, bem baixinha mesmo. E em relação de movimentações de carteira, que, né, enfim, foi adquiridos 447 milhões de CRI, uma taxa aí de IPCA mais 6,9%, e foram vendidos 361 milhões de CRI, só uma taxa de IPCA mais 6,7%. Né? É um fundo que faz reciclagem mesmo. Se você tem uma carteira então mais conservadora, também é interessante, né? Agora, se você não gosta disso, então esse fundo, a estratégia dele é essa, né? Se você gosta disso, então já fique aí avisado, né? A alocação é o que eu estava falando com vocês, né? 70,9% em CRIs e 27,3% em FIIs. Então eu não acredito, ou pelo menos na minha opinião pessoal, né? Isso é muito subjetivo, que ele seja um FII high grade, como eles falam, né? Seria um middle, na minha opinião aí. Mas, mais uma vez, isso é muito pessoal, né? E carteira de FIIs, né? Você fala que 30% em lajes corporativos, que também aumenta, na minha opinião, o risco, né? Lajes corporativos, para mim, é muito cíclico. E 26,4% em renda urbana, eu gosto mais. E 16,6% em logística, eu gosto mais também. Não que laje seja ruim, né? Só que é mais cíclico. Ele fala aqui um comentário do cenário macro, caso você tenha interesse. Acho até interessante para quem gosta disso, né? Dar uma lida. Ele fala aqui também, né? O resultado do mês. Peguei só algumas partes, assim, para ser um pouco mais direto. O índice fixo de fundos imobiliários apresentou uma alta de 0,20% em setembro. Nos últimos 12 meses, o fixo subiu 7,6% abaixo do CDI. E do IMAB, mais acima do Ibovespa, 5,9%. Né? Bater a renda fixa no Brasil é um desafio. Em relação ao mercado de FIIs, por isso que tem que aproveitar bons preços, inclusive. Né? O pessoal fala que renda variável, o preço não importa, não faz sentido nenhum, absoluto nada, não faz sentido em nada, né? Isso, né? Absolutamente. No nível de preço atual, ainda há muitos FIIs com descontos relevantes em relação ao seu valor patrimonial, inclusive esse, né? Como a gente estava vendo. A carteira de FIIs do CBTS é focada majoritariamente em fundos de tijolo que acreditamos possuírem maior potencial de upside, né? Especialmente no cenário de juros menor. No médio prazo, acreditamos que o fechamento da curva de juros, é isso que está falando, né? Deve beneficiar os FIIs, em especial os de tijolo, que possuem desconto mais expressivo para seus valores patrimoniais, além da melhora operacional dos ativos, e deve impactar nas reavaliações anuais, né? E que ele fala também que a maioria também, né, dos papéis são indexados ao IPCA, que tiveram uma baixa atualização monetária, que impactou o resultado do mês. É isso que eu estava falando antes também, né? Mas no mais, eles falam que a 100% da carteira está adimplente performando de acordo com o esperado, lembrando que também crédito sempre pode dar problema, né? Ele falou do desdobramento, né? Talvez para dar mais liquidez ainda, eu gosto, tá? Particularmente de base 10, eu sei que tem pessoas que não gostam tanto por causa da volatilidade, etc e tal, e é um bom argumento mesmo, mas eu particularmente gosto de base 10 porque dá mais acessibilidade ao mercado, tá bom? E que ele fala, né, que é para um perfil high grade, que ele começou com um perfil mais high yield, lá 2014, 2017, foi migrando para um high grade, talvez na parte de crédito, né? Mas o fundo como um todo, eu acho que está ali mais para o middle, mas né, na parte de crédito aí, ok, né? E fundo ele mesmo se vê como um fundo high grade. Que ele fala da taxa ponderada IPCA, mais taxa de aquisição, né? É interessante que esse fundo traz muitos gráficos, né? Caso você tenha um pouco mais de interesse também, dá uma olhada nesse relatório gerencial, eu acho muito interessante que tem uns gráficos muito legais, comparativos, macro, enfim, é bem interessante também, né? Aqui ele fala também, né? O gráfico abaixo é apresentada a evolução dos resultados dos CRIs vis-à-vis a despesa com operações compromissadas, e ele fala que tem sangrado nesse ponto, né? Nos últimos meses, o retorno total da estratégia compromissada tem sido negativo devido à manutenção da taxa básica de níveis altos e a baixa inflação, ou seja, o que a gente fala do descasamento de taxas, né? Quando tem esse descasamento, quando uma sobe muito, como é o caso exatamente agora, o fundo vai tender a sangrar ali, e é compromissado, para quem não sabe, né? É um jeito de se antecipar e você pegar dinheiro aí para alocar em operações um pouco mais interessantes, digamos assim. Mas aí tem que ser, como eu disse, né, mais interessante. Senão não faz muito sentido você pegar a dívida para pegar alguma coisa que não está fazendo tanto sentido, né? Mas eles estão contando aí com a baixa de juros, só que é um ponto de atenção nesse fundo. Concorda? Por quê? Porque eu não acredito que essa taxa de juros vai diminuir de forma tão rápida,
né? Muito provavelmente até o ano que vem vai continuar com 2 dígitos aí, né? Uma coisa que eu gosto muito que eles trazem, né, é a tabela de sensibilidade, que prova matematicamente que preço importa. Ou seja, quanto mais barato você pagar, maior a taxa relativa, né, que você vai receber. IPCA mais X, né? Então, você pagar um preço bom, que você pode pegar um IPCA mais, enfim, X, 9, né, se for 7. Aí fala aqui, né, caso você tenha interesse, né, R$ 7,82, aí vai ficar 9,32, até que você chega aqui, por exemplo, você pagar 9,62, você vai receber IPCA mais 5,01, que, né, assim, aí já não faz tanto sentido mais. Enfim, aqui ele fala, né, desde o início do fundo foram negociados mais de 9,9 bilhões em compras definitivas, o que significa que o fundo já girou mais de 3 vezes seu patrimônio líquido. Essa é a estratégia dele. Então é isso, né? Aqui ele fala, né, mais uma vez, a distribuição de cota foi bem baixinha, então isso amassou bastante. E a rentabilidade, né? Interessante isso, que a gente sempre tem que olhar, na minha opinião, claro, né, fundos que batem ali o IFIX mínimo, né, que é pelo menos o benchmark ali. A gente vê o quanto que a renda fixa é poderosa, né? Olha o IMAB aqui, que é da inflação, né? Dá um banho, inclusive, no CDI. E dar um banho no CDI não é fácil, tá? Não é fácil mesmo. Então, o IMAB aqui ele é muito poderoso. Por isso que eu estou gostando, né, de estudar e mostrar para vocês aqui os FIINFRA, né? Eu não sei por que cargas d'água o pessoal não tá olhando mais para os FIINFRA, né? Mas, enfim. E o CBDS tem um bom resultado, né? Como vocês podem ver aqui no longo prazo. No longo prazo, né? Aqui ele fala da carteira de FIIs, né? Retorno do portfólio versus o IFIX, ele vê que bate aqui o IFIX, né? Gostaria que eles mostrassem também, que nem no gráfico acima, né? A comparação com outros índices também, para a gente ver, poxa, então vale a pena ter esses FIIs ou não vale a pena, né? Mas a comparação com o IFIX vale bastante a pena, então já é um ponto muito positivo, né? Mas o povo critica e ok, né? Cada um com a sua estratégia. Aqui eu só queria mostrar para vocês, mais uma vez, né, taxa de administração e de gestão, né, mas é 1% e tudo mais, mas a gente vê o número aqui, né, ganho de capital de FIIs acumulado 2023, 31, e aqui a gente vê a taxa de gestão, né, 18. Então, assim, sempre ficar com atenção a isso, né, assim, nos fundos você olhar sempre a taxa de administração e de gestão, porque impacta na sua rentabilidade, tá? Muito, inclusive. Então, a gente vê aqui, né, os resultados, a gestão tem que ser remunerada, tá, pessoal? Ponto. É sempre ali querer melhorar a indústria, né? Em relação ao volume de negociação, pelo amor de Deus, é muito tranquilo. Exposição para segmento também tranquilo. FIIs 27%, logística industrial 30%, shopping 17%, IPCA a gente já falou, né? Então, quando o IPCA baixar, vai dar aquela amassada na cota também, porque o rendimento vai dar uma amassada. E aqui no mais, ele coloca estruturar as operações, perdão, né? De forma um pouco mais separadas aqui, caso você tenha interesse, né? E também eles mostram os fundos que eles têm aqui na carteira de FIIs, né? Você pode também dar uma olhada, né? Especialmente aqui nesses que tem maior concentração, mas é a estratégia do fundo, né? Assim, ele tenta aí fazer um giro para capital, então em momentos de estresse como esse vai sangrar, né? Esse é um fundo para você esperar que ele de fato tenha um resultado um pouco, o pessoal brinca, né? Que é meio que um mini FOF, mas é mais ou menos isso assim em alguns pontos, né? E aqui ele fala exposição por tipo de risco, atípico, típico. Eu acho mais interessante atípico, né? Mas ok também. Não é também algo assim, né? Enfim. Exposição por segmento, renda urbana, logística, lajes corporativas. Como eu disse, né? Lajes corporativas também é muito cíclico. Não é que é ruim, não, mas é muito cíclico. Então, ponto de atenção aí também. Aí ele fala das operações em andamento e também eles mostram, né? Alguns gráficos macro que eu acho muito legal, caso você tenha esse interesse, tá? De relação com a NTNB longa, de FIX versus IBOV, número de investidores, é bem legal, né? Caso você tenha esse interesse aqui, eu não vou focar, porque, como eu disse, né, estou tentando fazer uns vídeos um pouco mais curtos, né? E aqui ele fala, né, os CRIs, de forma um pouco mais detalhada, mas como eu disse, né, são muitos, e isso o fundo de CRI, ele faz para você. Em vez de você investir em CRI diretamente, você tem um fundo ali que faz esse trabalho para você, de estudo, né, com uma gestão especialmente para isso, né? No mais é isso. É um fundo grande, que é um fundo que tem esses pontos de entrada, mas aí cada um com sua estratégia, caso você não goste da estratégia, já que também, claro, isso aqui não é uma recomendação, aí você reflete, né?
se faz sentido ou não, né? Tem fundos, tem aí dezenas e dezenas de fundos imobiliários, então tem para todos os gostos, com toda certeza. Se você gostou, deixe o seu like. Queira algum fundo também, só colocar aqui nos comentários. Abração e até o próximo vídeo.